That would be something, really would be something. To meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Meet you in the falling rain, mama. Meet you in the falling rain. Eita! Olá pessoal, mais um vídeo da discografia comentada dos Beatles aqui no canal Larry Beatles. Marcelo Sanches falando com vocês. Antes de mais nada, por favor, curtidas positivas aí no meu YouTube, no canal, aqui no vídeo, inscrições no Larry Beatles pra gente subir na internet, visitas na ginger3003.mercadoshops.com.br, muita coisa de todos os gêneros musicais lá, principalmente Beatles. E eu prometo a vocês que os descontos na Ginger 3003.mercadoshops.br são muito legais. Eu ofereço até 20% de desconto nos discos, tá? Dependendo dos discos, eu ofereço entre 10% e 20%, mas tem muita coisa por 20%. Enfim, visitem o link da minha lojinha Ginger 3003. Pessoal, hoje eu vou falar desta obra-prima aqui, McCartney. Sim, o primeiro solo do nosso querido Paul McCartney. O primeiro disco solo do Paul saiu no mês de abril, eu acho que no dia 17 de abril de 1970. 10 dias, uma semana depois da distribuição do disco para alguns jornalistas, essa distribuição, esses exemplares que foram distribuídos para os jornalistas continham uma autoentrevista do Paul, onde ele se perguntava várias coisas, e o teor da entrevista era, no fundo, para o Paul dizer que estava saindo dos Beatles, que não sentia mais falta do Ringo na bateria, que não sabia e achava que não iria mais compor com seu velho parceiro John Lennon. Enfim, foi um lançamento tumultuadíssimo, né? Por quê? Porque os Beatles estavam preparando o Let It Be depois de meses e meses, ou mais de um ano, remixando todo aquele material do projeto Get Back de um ano antes, o filme, o disco, etc. e tal. A gente falou aqui do disco Get Back, que foi a primeira versão do Let It Be, e que eles não aprovaram, e esse disco voltou para as mãos do Glyn Johns, eles não aprovaram de novo, e finalmente os tapes caíram na mão do Phil Spector, que desta vez iria produzir um trabalho decente, pronto para o lançamento. E esse foi o problema, né? O John, o George e o Ringo, com o Alan Klein à frente deles, queriam lançar o Let It Be em abril. O disco já estava pronto para ser lançado, mas eis que o Paul surge na parada com o disco dele. O Paul, que já estava afastado dos Beatles, simplesmente cuidou da vida dele, começou a gravar em casa as suas canções solo, mais exatamente em dezembro de 1969, depois daquele período que ele passou na fazenda dele lá na Escócia, bebendo, super angustiado, porque ele teria que tomar uma atitude bem radical, né, dali a algum tempo, que seria processar os colegas, enfim. Mas o Paul queria lançar o disco dele em abril, e os Beatles falaram: não, pera lá, vamos esperar, vamos lançar primeiro o Let It Be, faz um puta tempo que a gente está esperando para lançar esse disco e tal. E o Paul: não, eu não quero saber, problema de vocês, eu vou lançar o meu disco. Os caras ainda mandaram o Ringo lá na casa dele, do Paul. Aliás, não mandaram nada, o Ringo se ofereceu, né? Deixa que eu vou lá falar com o Paul, vamos ver se eu convenço ele a adiar o lançamento do disco dele para a gente lançar o Let It Be. Todo mundo sabe como foi a história. O Paul enxotou
arrebatou o Ringo de lá, gritou com o Ringo, botou o dedo na cara do Ringo, e os dois se abalaram pela primeira vez em muitos anos, uma briga muito feia, e o Paul chutou o pau da barraca, falou: vou lançar meu disco e não quero nem saber. Então os Beatles realmente adiaram por mais um mês o lançamento do Let It Be, e o Paul lançou na praça este magnífico primeiro álbum dele. Bom, por que eu acho esse disco magnífico? Porque aqui o Paul resolveu gravar todos os instrumentos, ele mesmo. O disco foi gravado, boa parte, na casa dele, com uma máquina de 4 canais. Depois ele fez complementos de gravações, mixagens, masterizações no Abbey Road, no estúdio 2 do Abbey Road e nos estúdios Morgan. O interessante foi que o Paul, tanto no Abbey Road quanto no Morgan, no registro lá das gravações, ele colocou o pseudônimo de Billy Martin, porque era um projeto sigiloso. Como havia aquele combinado de que os Beatles já haviam se separado, mas não podiam divulgar isso, pelo menos até que o Let It Be fosse lançado, o Paul fez tudo na mais absoluta surdina, né? E em março o Ringo lançou o Sentimental Journey, e aí quando chegou abril o Paul falou: vou lançar o meu disco, não quero nem saber. E aí deu aquela confusão toda. Bom, eu acho esse álbum excelente, gente. Isso aqui é a versão em CD, remasterizada, ampliada, né, que saiu em 2011. O Paul toca todos os instrumentos sozinho. E eu tenho uma particular paixão por discos assim rudimentares, né, que tem boas canções e são gravados de forma rudimentar, porque fica um trabalho assim muito sincero, muito emotivo, né, límpido, porque a gravação ela não tem tantas distorções, não tem tantas equalizações. Estou falando agora mais especificamente desse disco, ou não tem nenhuma distorção, nenhuma reverberação exagerada, nada, enfim, que seja característica das superproduções, né? Por exemplo, o Abbey Road foi uma superprodução. Os Beatles chegaram ali num equilíbrio que era típico deles. Eles não ficavam nunca assim over, embora eu ache a orquestra em Abbey Road assim um detalhe que eu acho, é o único detalhe que seria over, né? De qualquer maneira é uma superprodução, tem aquele medley no lado 2. Esse disco do Paul foi justamente uma antítese, né, do Paul a essa ideia de uma superprodução. Ele quis gravar o disco sozinho em casa. Eu desconfio que muito como um processo de autoafirmação dele, né? Tipo, não, eu sou um músico, eu não preciso do John, do George, do Ringo, eu vou gravar isso aqui sozinho, nem do George Martin, né? Eu vou gravar sozinho, vou mostrar para mim mesmo e para o mundo que eu sou bom e que eu não preciso dos Beatles. Tenho a impressão que foi esse sentimento que o moveu muito na ideia de gravar um álbum assim, porque o John, o George e o Ringo gravariam os discos solo deles acompanhados de um time estelar de músicos de estúdio e tudo mais, né? O Paul não, parece que ele estava com aquela coisa assim de dizer: eu não preciso deles, eu sou eu mesmo, preciso apenas de mim mesmo. Uma coisa meio egoísta a princípio, assim, meio egocêntrica, ególatra, seja lá o nome mais adequado para esse tipo de iniciativa. Mas o fato é que o resultado ficou muito bom, né? Eu adoro esse disco, né? Ele começa com The Lovely Linda, que é apenas uma vinhetinha que ele usou para fazer um teste lá na máquina de 4 canais que ele levou para casa dele para gravar. That Would Be Something é um número simples para dedéu, mas tem um efeito muito interessante. É um blues, né? E é assim, muito legal, lembra muito as canções do White Album, né? Eu acho que essas canções, a grande parte delas, inclusive, foi composta na época, ou a partir da época do White Album, né? Como foi o caso aqui, por exemplo, de Junk,
uma linda balada, uma coisa maravilhosamente linda, para usar de um pleonasmo aqui. Assim, gente, Junk é simplesmente uma das músicas mais bonitas que o Paul compôs, na minha humilde opinião. Assim, é um tema lindíssimo, a letra é belíssima, né? A letra fala até interessante, dá para entender que aquilo é uma metáfora para o consumismo, né? Para os excessos que a gente comete na vida, possivelmente, ou eu acho que é até meio óbvio, o Paul compôs isso muito inspirado lá nos estudos, nos poucos estudos que ele teve paciência de levar adiante lá na Índia, né? Quando os Beatles compuseram centenas ou dezenas de canções, né? Valentine Day é uma música interessante, muito bacana. É um instrumental, é mais uma brincadeira que ele fez ali com copos, gravando, tirando o som dos copos, mostrando aquela veia dele de experimentação, de curiosidade acerca da música, né, de descobrir timbres e efeitos sonoros, né? É muito interessante, um trabalho muito interessante. Every Night é outro clássico. Eu acho que assim, tem 3 clássicos nesse disco, 4 clássicos. Every Night, que é uma balada lindíssima, acústica, que ele fez para Linda, que poderia ter entrado para o Abbey Road, para o Álbum Branco, para qualquer desses discos dos Beatles. É um clássico, uma música maravilhosa. Junk, que eu já falei. Teddy Boy, que foi a música que o Paul ensaiou para o projeto Get Back, chegou a ser gravada para o disco Get Back. Eu acho que é uma música assim, com uma nuance melódica sofisticadíssima dentro dos parâmetros da música popular, do rock. É ali, e Teddy Boy para mim é a marca da genialidade desse compositor, desse grande compositor popular que é o Paul McCartney. Uma canção que aparentemente é simples, um número acústico, tal, que lembra a mesma toada lá de Two of Us, né, do Let It Be, mas com uma nuance melódica fantástica, né? A letra é menos, eu acho que, importante do que a melodia, como aliás em grande parte das canções do Paul, mas é uma letra interessante também. E Maybe I'm Amazed, até engasguei aqui. Maybe I'm Amazed é sem dúvida um dos maiores clássicos do Paul McCartney, uma música que ele fez para Linda, uma música confessional, no estilo de Oh Darling, só que com uma letra assim muito mais autêntica, porque o Paul está falando nela da angústia que ele estava sentindo e que ele via na Linda alguém que poderia ajudá-lo, e ajudou sem dúvida muito, e que ele no fundo temia que a Linda não desse conta de lidar com ele, que estava assim no ápice de um conflito muito sério na vida, se sentindo muito por baixo, né, muito abandonado pelos colegas Beatles e tudo mais. Enfim, o Maybe I'm Amazed, além de ser melodicamente muito linda, traz uma execução musical do Paul perfeita em todos os sentidos, o solo de guitarra, o piano. O Paul era um multi-instrumentista. Esse disco, um dos maiores méritos dele, além dessas 4 belíssimas canções que eu destaquei, é o fato de revelar que o Paul era um multi-instrumentista, que ele era capaz de fazer um disco inteiro sozinho e tocar bem todos os instrumentos, guitarra, baixo, piano, bateria. Maybe I'm Amazed é a canção que melhor demonstra esse potencial do Paul, essa capacidade dele, né, de ser um grande instrumentista. E tem mais aqui coisas, Hot as Sun e Glasses, um medley. Não, Glasses é a música que tem o efeito dos copos. Eu me confundi aqui, não Valentine Day, é Glasses. Hot as Sun é uma música instrumental que o Paul compôs nos tempos dos Quarrymen, em 1959, e que ele resolveu gravar aqui nesse disco. Man, We Was Lonely é uma música muito interessante, encerra o lado 1 do disco, tem um solo de guitarra que fica perpassando todo o arranjo, muito interessante. O You é um rock bem debochadão, bem assim,
swingado do Paul, muito interessante. Mama Miss America, um tema instrumental com duas partes, a primeira parte muito interessante, muito forte, e a segunda parte perde um pouco a força, ainda assim tem um trabalho perfeito de guitarra. Sing Along Junk é a versão instrumental de Junk, lindíssima, Teddy Boy eu já falei, e Cream Acrory, eu sempre tive dificuldade para falar o nome dessa música também, como Paperback Writer. E é um número que o Paul fica ali na bateria, faz um trabalho belíssimo na batera, assim, majestoso, com partes onde entra a guitarra, o contrabaixo, uns efeitos, som de águia. Realmente é uma música feroz, conduzida totalmente ou quase que totalmente pela bateria, onde o nosso amigo Maca mostra também ali isoladamente o talento dele nesse instrumento, né? E com isso encerra-se o álbum original. Tem a versão remasterizada, trouxe uns bonus tracks, mas eu sinceramente não achei nada muito interessante, a não ser uma outra belíssima canção do Paul, que foi lançada pela primeira vez nessa reedição de forma completa, que é Suicide. Mas o Paul está nos devendo até hoje uma gravação completa de Suicide, ou pelo menos a liberação de uma demo completinha, com uma ótima qualidade de gravação dessa música, porque é outro exemplo magnífico da genialidade dele em compor melodias, né? E, enfim, um lançamento primoroso que venderia muito, realmente competiria com o Let It Be, chegaria no primeiro lugar das paradas de sucesso na América. Eu acho que na Inglaterra chegou ali ao terceiro lugar, mais ou menos, vendeu muito, foi um disco que dividiu as atenções, muita gente elogiou, acho que grande parte das pessoas elogiou, mas outra boa parte também se declarou assim meio decepcionada com o Paul. E eu não sei por quê, porque o McCartney foi um disco experimental riquíssimo, que acabou resultando num trabalho riquíssimo, muito legal, né? Eu acho que é isso que dá para falar desse disco magnífico. Primeiro lançamento solo mesmo do Paul. A gente falou do The Family Way há uns vídeos atrás aí, mas o Family Way pode ser considerado como um voo solo dele, mas não era ele quem tocava, né? Quem fez o arranjo, tudo foi o George Martin. Então o McCartney é o primeiro disco solo mesmo, para todos os efeitos, que o Paul lançou naquele ano turbulento de 1970. Valeu, pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigado. Curtidas aí, por favor, visitas na Ginger 3003. Um abraço para vocês. Domingo eu estou de volta para falar do Let It Be. Um abração.